Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a todos pela presença e pela disponibilidade de tempo. Eu me chamo Nicole, vou ser a mediadora da palestra de hoje. E a palestra de hoje vai ter como tema a trajetória dos direitos indígenas no Ceará. A luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Essa palestra ela está sendo promovida pela LAEGES, que é a Liga Acadêmica de Estudos Jurídicos e Sociais aqui da faculdade. Para quem não sabe, a LAEGES ela é a primeira liga acadêmica do Centro Universitário Farias Brito, e ela foi criada e é composta por alunos do curso do Direito. Ela busca, através das áreas de docência, pesquisa e extensão, desenvolver e aprimorar conhecimento teórico junto ao prático em prol do bem-estar da comunidade. Eu não sei se eu me apresentei, né, gente, mas boa noite, meu nome é Nicole, eu sou acadêmica de Direito, atualmente eu estou no 9º semestre, sou uma das diretoras da LAEG, sou a diretora da parte de extensão, né? Parte de extensão é a parte que fica na frente de projetos sociais, e eu estou participando hoje como mediadora aqui da palestra. Com grande honra que eu vou apresentar o nosso convidado, que é o Weibe Tapeba. Ele é militante do movimento social, professor, bacharel em Direito, advogado e vereador em Caucaia. É coordenador da coordenação das organizações e povos indígenas do Ceará e integrante do Conselho Nacional de Políticas Indígenas. E o nosso segundo palestrante, o nosso professor da casa, é o professor João. Ele é antropólogo, sociólogo e mestre em educação brasileira. Ele é doutorando em saúde coletiva, atualmente é professor da FBUNE e é o nosso braço direito da Liga Acadêmica. Pode subir, professor. Então, para a gente começar, eu gostaria de dar início a dar a palavra para o Weibe. Indapituna, Penharã, Xacereira, Vebetapeba, Samiraçá, Tapeba. Eu inicio essa fala trazendo um pouco da nossa ancestralidade na língua Engatu. Eu me apresentei, sou Weibe Tapeba, eu sou do povo Tapeba, venho da aldeia Lagoa dos Tapeba, um território de 5.294 hectares, existente no município de Caucaia. Nosso povo ele tem uma população de 8.000 indígenas. Nosso povo é o povo maior em população aqui do nosso estado. E queria dizer para o professor João, esse é o seu nome, hein? Bem rapidinho, Nicole, e os demais participantes desse debate, que para nós é uma honra, é um prazer. Queria dizer para vocês que é um pouco desafiado esse momento, porque depois da pandemia, esse está sendo o primeiro momento presencial que eu participo de debate, né? A gente participou de muita live, muita atividade remota, que a gente já estava ficando um pouco cansado das telinhas, mas dizer que bom nós estamos aqui, né? Nós atravessamos esse momento, estamos atravessando esse momento com muita dificuldade. Muitos não tiveram oportunidade de passar pelo que nós estamos passando aqui. E eu venho de um povo que é um povo que foi vulnerabilizado por conta de uma série de influências externas, e no período da pandemia as desigualdades sociais foram extremamente agravadas dentro do nosso território. Nós perdemos muita gente, lideranças tradicionais do nosso povo. Nós procuramos nos cuidar bastante. Tivemos que ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, a nível nacional, para garantir que os povos indígenas pudessem estar sendo também como um pacote geral da população brasileira, ser considerado prioridade no recebimento, né, da imunização, né? Então, para mim é um prazer estar com vocês aqui. Primeiro, por algumas questões, né? Eu já estive aqui em outros momentos, também participando de debates. Aqui foi o lugar onde eu prestei o exame da OAB. Foram dois momentos distintos. Um momento eu saí aqui muito triste, frustrado, chorando, inclusive, porque não consegui gerenciar o tempo e a minha prova foi tirada
da cadeira, mas no segundo momento já fui muito tranquilo. E fui o primeiro indígena aqui no estado do Ceará a se formar em Direito, também primeiro indígena conseguir a sua inscrição na OAB, que não é algo fácil. E esse projeto de advogado indígena não é um projeto individual do VEB Itapeba, é um projeto coletivo dos povos indígenas aqui do estado do Ceará, do movimento indígena até do Brasil, digamos assim, porque nós já estamos com duas experiências interessantes nessa área. Nós temos uma experiência nacional, que é de uma rede nacional de advogados e advogadas indígenas. Nós criamos essa rede recentemente. E aqui no estado do Ceará, nós estamos com uma experiência pioneira, uma experiência extremamente inovadora, que é a implantação do Escritório de Advocacia Popular Indígena. Então, é um escritório que ele tem como objetivo principal assessorar as organizações indígenas na área jurídica, assessorar as lideranças e organizações indígenas em torno de processos judiciais envolvendo, sobretudo, conflitos fundiários, disputa territorial, de acesso a políticas públicas como educação, saúde. E para nós está sendo muito desafiador, mas uma missão que a gente tem encarado com muita tranquilidade, com muita responsabilidade. Falar um pouco de onde eu venho, antes de iniciar especificamente sobre o tema. Eu comecei a minha militância dentro do movimento indígena segurando a mão dos meus pais e da minha avó, dona Raimundinha, que está lá no meu território, participando de reuniões, de retomadas, que são ocupações em parte do nosso território que não estava nas nossas mãos, da nossa gestão. E com 14 anos de idade, eu estudava fora do território, porque o nosso território não tinha escolas indígenas. Com 14 anos de idade, eu passei a atuar como professor voluntário na primeira experiência de escola indígena que foi criada lá no território Itapeba, uma escola que começou inicialmente funcionando debaixo de um pé de cajueiro, e que aquele modelo de escola lá em 90 se transformou num projeto de educação escolar indígena bem interessante aqui no estado do Ceará. Nós temos hoje, em 2021, 47 escolas indígenas funcionando no nosso estado, são mais de 600 professores. Nós temos cerca de 14, 15 mil estudantes indígenas frequentando essas escolas que nós ajudamos a construir. E a partir daí, dessa primeira atribuição formal dentro do movimento indígena, a gente veio ocupando vários espaços. Nós criamos uma associação de professores indígenas. Dessa associação, criamos uma organização estadual de professores indígenas. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro coordenador dessa organização. Da COPIS, que inclusive foi apresentado agora há pouco, ela não existe mais, porque ela deu lugar à Federação dos Povos Indígenas do Ceará, mas eu cheguei sim a coordenar a COPIS, e muitas outras atribuições, desde o Conselho Nacional de Política Higienista, que foi anunciado aqui também, que infelizmente o governo federal ele acabou extinguindo boa parte das instâncias de controle social existentes no Brasil. Todos os conselhos, comissões, comitês que estavam existindo, funcionando nesse atual governo, essas instâncias que a maioria não foram criadas por leis, a maioria foram criadas por decretos. Uma canetada só acabou extinguindo a maioria desses conselhos, e a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, que eu participei, foi extinta. O Conselho Nacional de Política Higienista, que era vinculado ao Ministério da Justiça, que eu participei, foi extinto também. Então, de fato, a nível federal, nacional, a gente acabou não tendo mais a nossa voz, o diálogo foi encerrado com o atual governo federal, né? Então, só para dizer do espaço de onde eu venho, os espaços que a gente frequentou. E, atualmente, a gente tem ocupado algumas funções que nós consideramos estratégicas. Uma delas é essa do Escritório de Advocacia Popular Indígena, nós colocamos aqui. Nós assessoramos o movimento indígena aqui do estado de Ceará, as organizações, temos uma organização de mulheres, de professores, da juventude, a nossa Federação dos Povos Indígenas do Ceará. Também assessoramos a articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a POIME. A articulação dos povos indígenas do Brasil tem um colegiado de advogados e advogadas indígenas também. Nós integramos a Comissão de Direito Ambiental da OAB aqui no Ceará, que a nossa colega também integra essa comissão. O cacique Jorge Tabajara, que também é outro advogado indígena aqui do Estado, integra a Comissão de Direitos Humanos da
da OAB aqui no Estado e também integro a Comissão Especial de Defesa dos Direitos Indígenas do Conselho Federal da OAB. E aí eu costumo brincar que quando sobra hora, quando sobra um tempinho, eu também ocupo uma função de parlamentar, de vereador no município de Caucaia, né? Caucaia, antes de ser município, foi aldeamento Nossa Senhora dos Prazeres, que foi elevado à Vila de Soura e somente depois se transformou no município de Caucaia. É o segundo município em população do Estado, tem segundo turno lá, né? E é a primeira vez que a Câmara de Vereadores consegue... Primeira vez não, porque nós estamos no segundo mandato, mas em 2016 foi a primeira vez que nós, povos indígenas, comunidades tradicionais, comunidades rurais, se organizamos e conseguimos eleger uma pessoa que traz nessa carga de representatividade os interesses dos povos originários, das comunidades tradicionais, das questões ambientais e direitos humanos como um todo, né? Então, dito isso, que são muitas tarefas, desafios encarados pela frente atualmente, eu queria tratar um pouco com vocês sobre esse tema, né? Sobre essa trajetória dos direitos indígenas, especialmente aqui no Ceará, embora a gente vá fazer aqui um diálogo com os direitos indígenas no Brasil. E para fazer isso, a gente precisa dar uma viajada na história, né? Eu não preparei aqui um material expositivo, mas a gente, nessa nossa trajetória de luta, de militância, a gente acabou acumulando muitas informações. Então, nesse momento aqui, a ideia é fazer um bate-papo mesmo, depois, se for possível, um espaço de debate, de perguntas, curiosidades, a gente poder interagir um pouco, né? Primeiro, para dizer para vocês que os historiadores que tratam muito sobre a temática indígena no Brasil, eles apontam que com a chegada do Cariua, né, o homem branco, colonizador aqui na terra Pindorama, que recebeu o nome de Brasil, nós tínhamos aqui cerca de 6 milhões de indígenas, que essa população ela foi reduzida a pouco mais de 300 mil. Então, a gente vai começar esse debate aqui primeiro, antes de falar sobre promoção ou defesa de direito, ou trajetória de direito, conversar com vocês que o Brasil, quando ele foi forjado, ele já começou violando direitos. Primeiro que não existiu essa história de descobrimento, foi uma invasão, porque aqui já tinha gente. Segundo, que a forma de ocupação territorial se deu com muita violência. Então, eu costumo dizer, em todos os lugares que eu vou, conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas, palestrando, socializando um pouco dessa nossa cultura, sobre a nossa forma de organização social, dizer que eu não me sinto orgulhoso dessa identidade brasileira que nós costumamos a falar. Porque essa identidade brasileira ela foi forjada em cima da violência dos meus ancestrais. O Brasil ele é banhado de sangue. A sociedade brasileira ela foi construída pelo estupro das nossas mulheres, das nossas tataravós, e a gente precisa deixar de romantizar que aqui houve apenas encontro de raças. Então, se a gente consegue ter essa interpretação, essa leitura da verdadeira história brasileira, a gente consegue fazer muita justiça, porque as injustiças já começaram lá do começo, né? Então, é importante a gente fazer essa reflexão sobre o projeto que se implantou aqui no Brasil. Ele tinha principalmente como objetivo a exterminação dos povos originários que já viviam e sempre viveram e vão continuar vivendo nesse território Pindorama que recebeu o nome de Brasil. Pois bem, não conseguiram exterminar os nossos povos. Não conseguiram porque os nossos povos sempre foram guerreiros, guerreiras. Os nossos povos sempre tiveram a disposição de resistir. Evidentemente que muita gente nesses processos de luta, de resistência, não conseguiram sobreviver ao massacre. Então, povos indígenas foram dizimados. Então, houve etnocídio sim, houve genocídio sim, aqui no nosso país. Muitos povos acabaram não somente desaparecendo, que muitas vezes tentam utilizar esses termos para minimizar esse cenário de violência que aconteceu aqui. Então, os povos, de fato, muitos foram exterminados. E como não deu certo o projeto da exterminação total dos povos indígenas, o projeto colonial estabelecido aqui no Brasil, ele teve que se adequar a essa convivência não amistosa com os povos indígenas. Então, tentaram, através do extermínio, não conseguiram. Então, vieram com um projeto que a gente chama de integração forçada. Então, um período
que nós chamamos período integracionista, que o projeto colonial tinha como objetivo tentar misturar os povos indígenas na sociedade nacional para que o Brasil fosse constituído como um país de uma cultura só, de uma língua só, de uma religião só. Então, para isso, a igreja ela foi utilizada, inclusive, como instrumento de dizimação desses povos, né? Se implantaram aqui no Brasil o que nós chamamos de aldeamentos. Nesses aldeamentos se ensinava especialmente para os povos indígenas a língua e a religião, né? Se tentavam impor que quem não era cristão não tinha alma, quem não tinha alma não era considerado gente, era tratada como, na época, a visão dos direitos dos animais era discutida aí também, né? Era tratada como animal, como se os animais também não tivessem direitos, né? Então, e aí, esse período integracionista também não funcionou. Não funcionou porque essa disposição dos povos indígenas de continuar alimentando a sua raiz de ancestralidade, de espiritualidade, como parte de uma identidade indígena, ela vai reinar sempre, né? Então, os rituais, as músicas, as canções, os saberes tradicionais, as pinturas corporais, tudo isso faz parte do que nós chamamos de patrimônio cultural, da memória, da identidade, da espiritualidade dos nossos povos, né? Então, não era o vestir o índio ou a indígena, não era ensinar a língua portuguesa ou a religião que faria com que os povos simplesmente deixassem de ser índio e se transformaria num negócio que se chamou depois de mestiço, e as pessoas não teriam identidade, não teriam cultura. Então, não funcionou também esse projeto da integração forçada no período integracionista. E veio um terceiro período, que foi o período da tutela. Aqui no Brasil se estabeleceu um projeto da tutela, em que iniciou isso com Rondon, tentando integrar o Brasil através de linhas telegráficas e tal, e iam avançando nos territórios, mantendo contato com povos indígenas, e o que eles chamavam de amansamento era os povos que aceitavam se submeter, vamos dizer assim, à forma de pressão desse projeto, e os que não se submetiam àquilo dali, eles também iam guerreando, alguns sendo exterminados também, né? Então, a partir daí se criou o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, lá em 1910. Em 67, o SPI se transformou na Fundação Nacional do Índio, que existe até os dias atuais. Mas a ideia dessas duas instituições, quando foram criadas, era exatamente... tinha um tom de proteção especial dos povos indígenas, mas, do outro lado, dessas instituições representarem os interesses ou os direitos, que a gente nem conversava sobre direitos ainda desses povos, né? Então, essa tutela, ela se estendeu até a Constituição Federal de 1988, recente, portanto, né? Eu sei que aqui nós temos muitos jovens, mas a nossa república ela é muito recente, e essa tutela ela se manteve ainda até 88, e nós ainda temos ranços de tutela até os dias atuais, né? No nosso Código Civil brasileiro, os indígenas eram considerados relativamente incapazes, né? O nosso primeiro e único deputado homem federal, que nós temos uma deputada federal agora em Brasília, que é a deputada Joânia Pichana, mas o nosso cacique Juruna, que era do povo Chavante, ele foi eleito no período da Constituinte, e ele foi convidado para participar de um evento fora do país. Ele foi impedido pelas autoridades brasileiras, porque se aplicava naquele momento o Código Civil, ele era relativamente incapaz, não pôde participar de um evento fora do nosso território nacional, para vocês analisarem. E era um parlamentar, conseguiu se eleger, foi eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, primeiro indígena deputado federal, né? Então, em 88, nós rompemos com esse período da tutela e se assegurou a organização social dos povos indígenas, a autonomia desses povos,
especialmente com a aprovação dentro do texto constitucional do artigo 231 e o artigo 232 da Constituição brasileira. Então, indico para vocês que vocês possam dar uma lida nesses dois artigos, sobretudo porque são artigos que estão em disputa, numa disputa política e jurídica no hoje, no cenário contemporâneo. Porque no Congresso nós estamos sendo, vamos dizer assim, atacados pela bancada ruralista, que tenta aprovar o projeto, o PL 490, que muda as regras de demarcação de terras indígenas, tenta regular o que nós chamamos de marco temporal, e no próprio Supremo Tribunal Federal nós temos um recurso extraordinário que trata de um caso específico do povo Xoklengue de Santa Catarina, mas que o próprio Supremo considerou, aprovou a repercussão geral nesse processo, e aí nós estamos atentos à tramitação desse processo no Supremo Tribunal Federal, porque também tem na sua essência essa discussão envolvendo o marco temporal, que eu vou falar um pouco sobre ele daqui a pouquinho. Mas para dizer que a Constituição Federal, principalmente o artigo 231, ela reconheceu esses direitos, né? Porque ela está dizendo, nação reconhecida aos índios, sua organização social, seus usos, costumes, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-la e fazer proteger todos os seus bens. Esse é o caput do artigo 231 da Constituição Federal, e tem alguns parágrafos incisos que vêm detalhando um pouco mais o que é terra indígena, algumas vedações, por exemplo, as terras indígenas elas são indisponíveis, inalienáveis, os direitos sobre elas são imprescritíveis. Portanto, na interpretação constitucional, não é possível, por exemplo, mineração nos territórios indígenas, o garimpo, que tem muita força na região amazônica, também a atuação de madeireiros, não é possível o agronegócio nesses territórios, porque, infelizmente, é isso que o governo federal tem defendido, que seria a abertura dos territórios indígenas para um modelo de agronegócio totalmente diferente das práticas tradicionais de produção de alimentos existentes nos nossos territórios. Então, a Constituição Federal, ela veda a abertura dos territórios indígenas para esse tipo de exploração. E é exatamente por conta dessas vedações que, no Congresso Nacional, a gente tem enfrentado alguns obstáculos, e um deles é esse projeto que altera as regras de demarcação de terras indígenas. Mas lá nós temos uma outra agenda anti-indígena, além desse projeto, não é só ele. Tem um projeto de lei que tenta regular exatamente a mineração, tem um projeto de lei da grilagem, tem um projeto de decreto legislativo que tenta tirar o governo brasileiro como um país signatário de um importante tratado internacional que versa sobre os direitos humanos dos povos indígenas e comunidades tribais no mundo, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que vocês puderem fazer anotações também, é um documento muito importante para que vocês possam estar lendo, analisando. Essa convenção, esse tratado internacional, ele é tão progressista do ponto de vista do reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, que ele trouxe aqui para o Brasil o que nós chamamos do princípio da autoidentificação. Porque antes da vinculação desse tratado internacional aqui no Brasil, os povos indígenas acabavam ficando reféns dos relatórios antropológicos das universidades, da própria FUNAI, de entidades indigenistas como o CIMI, o ISA, né? Os próprios indígenas não tinham direito de se auto-reconhecer enquanto povos indígenas, sempre dependia de um ator externo. E a Convenção 69, ela assegurou o direito à autoidentificação. Então, eu me identifico enquanto indígena do povo Tapeba, e a minha coletividade, a minha comunidade, o meu povo me reconhece enquanto indígena. Então, a essência desse tratado internacional é extremamente relevante do ponto de vista do reconhecimento étnico aqui no Brasil. E isso tem alimentado, vamos dizer assim, encorajado diversas comunidades e povos indígenas, de fato, a sair do silenciamento étnico e a reivindicar sua identidade enquanto comunidade indígena, por conta dos vínculos de parentesco, de consanguinidade, por conta do patrimônio cultural existente, da história, da oralidade, da memória. Então, tem vários elementos que vão ali delimitando
essas características dessas comunidades e povos indígenas, né? Então, além desses aspectos, a Convenção 69, ela também trouxe o direito à consulta prévia, livre e informada, está no artigo 6º da Convenção 69, ela assegura que os povos indígenas, quando tiver qualquer tipo de medida administrativa ou legislativa capaz de afetar os povos indígenas, esses povos eles têm o direito de serem consultados, e aí os aspectos, né, de forma prévia, livre e informada. Então, isso se estende também, por exemplo, para empreendimentos, seja empreendimentos governamentais, seja empreendimentos privados, quando forem, se bem que empreendimentos privados sequer podem ser implantados nos territórios, mas alguns empreendimentos, especialmente de infraestruturas, rodovias, ferrovias, gasodutos, linhas de transmissões, que geralmente são empreendimentos governamentais, os povos têm o direito de serem consultados de forma prévia, livre e informada. Tendo viabilidade ambiental esses empreendimentos, os povos têm o direito a medidas de compensação ambiental e de mitigação ambiental, como está colocado na nossa legislação ambiental vigente, né? Então, nós, além da Convenção 169, da própria Constituição Federal, nós temos a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, uma carta de princípios muito importantes também, né? Um tratado internacional que também trata dos direitos humanos dos povos indígenas, e lá também traz um novo conceito. Quando a Convenção 169 tratava de autoidentificação, a Declaração das Nações Unidas avançou ainda mais nesse quesito autonomia e organização dos povos, né? Ele traz lá o conceito de livre determinação. Os povos indígenas eles podem ter a sua livre determinação nos seus próprios territórios, né? Então, para nós, são tratados, são instrumentos de direitos humanos bem importantes para os povos indígenas aqui no Brasil. A Convenção, a Constituição Federal, quando foi promulgada em 88, ela recepcionou parte do que nós chamamos do Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 73. Né? Então, como a Lei 6.001 de 73 ela foi aprovada num período extremamente conservador, de ditadura militar, então tem muita coisa que não se aplicou depois do nosso período republicano, né? Efetivamente, quando a nossa república nasceu, muitas coisas que estavam nessa lei, na Lei 6.001 do Estatuto do Índio, não dava para ser recepcionada, porque, como eu falei para vocês, era uma lei que materializava a tutela dos povos indígenas, né? Mas lá, principalmente as questões territoriais são relevantes, elas continuam vigentes no nosso país, né? Aqui no estado do Ceará, para ir um pouco para o encerramento dessa fala, e depois a gente vê como é que conversa, dialoga com a mesa e também com vocês. No ano de 1863, nós tivemos uma aprovação de um relatório provincial no período pombalino que dava como extinta a população indígena aqui no território que veio ser Ceará. Então, imaginem, um relatório provincial deu como extinta a população indígena no nosso estado. Numa canetada você diz, não existe mais índios, né? Então, o objetivo principal desse documento, aprovado pela Assembleia Provincial do Ceará Grande, era garantir que a ocupação territorial, que a expansão territorial, ela pudesse se efetivar com muita força. Então, é como se estivesse dando abertura para que o massacre se materializasse aqui no nosso estado. Então, desse ano de 1863 até o finalzinho da década de 60, 70, nós tivemos um fenômeno que a antropologia conceituou de silenciamento étnico. Muitos povos tiveram que se refugiar em áreas de matas, beira de praia, no meio de carnaubais, de mata fechada, mata virgem, e não estavam mais se relacionando com o projeto colonial, que, como eu disse para vocês, no nosso caso, começou lá pelo aldeamento, depois pela Vila de Soure. Então, muitos povos tiveram que omitir a sua própria identidade, a sua cultura, para sobreviver. E aí, no finalzinho da década ali de 60,
as informações sobre o povo tapeba aqui no estado de Ceará começaram a fluir no ano de 76, se não falha a memória. O jornal Folha de São Paulo, ele publicou uma matéria dizendo que no Ceará tinha índio sim, mas que o povo tapeba estaria na iminência de ser extinto, porque não teria um apoio governamental que de fato assistisse e houvesse uma política de proteção dessas comunidades, né? Então, a Igreja Católica, através do arcebispo Dom Luiz Lochaire, que foi um importante defensor de direitos humanos aqui no nosso estado de Ceará e no Brasil, ele deu a mão às nossas comunidades. E a Igreja Católica, vocês lembram que eu comecei falando mal da igreja, que começou ajudando na dizimação dos nossos povos, né? E aí, através do Dom Aloísio, criou-se a Pastoral Indigenista, que atualmente é o Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, que tem uma boa parte de atuação junto com os povos indígenas, mas através do Dom Aloísio, a luta dos povos indígenas aqui no Ceará passou a ter uma força muito grande. O povo tapeba se reorganizou, em seguida o povo tremembé. Eu trouxe 2 banners que estão fixados aqui. Desse lado, nós temos a presença indígena nos municípios cearenses, são 20 municípios que têm a presença indígena da região do litoral oeste. Nós temos lá Itapipoca, Itarema, lá no município de Acaraú, o povo tremembé naquela região. Aqui na região metropolitana de Fortaleza, aqui no município de Caucaia, Maracanaú, Pacatuba e Aquirás, nós temos o povo tapeba, Anassé, Genipapo, Canindé e Pitaguari. Ali no sertão de Canindé e também no maciço Baturité, Aratuba e Canindé, nós temos o povo Canindé e Jaguaribara. Naquela região do sertão, né, do sertão já de Crateús, ali em cima nós temos Boa Viagem, que nós chamamos de Serra das Matas, Boa Viagem, Moço Tabosa, Tamboril, Crateús, Novo Oriente, Quiteranópolis. Lá na Serra Grande, né, na Ibiapaba, Poranga e São Benedito, com os povos Tabajara, Tapuí e Cariri. Nessa outra região que eu falei agora para vocês, tem muitos povos, né? Potiguara, Tabajara, Calabaça, Cariri, Tupinambá, e ali no Crato também um povo Cariri, né? Então, essa é um pouco da dispersão étnica que nós temos no nosso estado do Ceará, e eu acredito que em muitos municípios nós temos muita comunidade ainda com um patrimônio histórico, cultural, de ancestralidade, de espiritualidade, sabe, de conhecimentos, que certamente essas comunidades vão se encorajar também para se reivindicar sua identidade. E desse lado aqui, nós temos a situação das terras indígenas no Ceará, né? Nós temos um conjunto de terras indígenas, são 22 ao todo, somente uma terra indígena está regularizada no nosso estado de Ceará, que é a terra indígena Tremembé do Córrego João Pereira, lá no município de Itarema. Nós temos outras 10 terras indígenas em processos diferentes de regularização. Por exemplo, a terra do povo tapeba, do meu povo, ela está declarada, com portaria declaratória expedida pelo Ministério da Justiça. Quem tiver um pouco de curiosidade de saber como é que funciona a demarcação de terras indígenas, vai consultar o decreto 1775 de 96. Esse decreto 1775 de 96, ele regula todas as fases do processo de demarcação de terras indígenas no Brasil, né? Então, são várias etapas. Começa com a etapa de identificação da delimitação, depois com a etapa de demarcação física e reconhecimento desses limites, que é o que a gente chama de portaria declaratória, depois a fase de homologação, né? E em seguida registro, né? Então, começa com... E aqui é importante colocar isso, porque há uma visão equivocada de que quem demarca terra indígena é a FUNAI. Não é a FUNAI. O artigo 231 diz que é a União. Então, a União, nesse caso da demarcação de terras indígenas, é um conjunto de instituições. Começa com a FUNAI, que identifica, delimita a área e publica o ato nos diários oficiais. Depois, em seguida, o Ministério da Justiça edita um decreto de declaração de limites, reconhecendo como sendo de posse permanente esse território. Em seguida, a Presidência da República edita um decreto homologatório, homologando o território. A INCRA entra aí para desapropriar os pequenos ocupantes e reassentá-los numa outra área. E, em seguida,
a Secretaria de Patrimônio da União registra o imóvel como sendo patrimônio da União, né? Então, é um conjunto de instituições que participam desse processo de demarcação. Esse quadro que vocês estão vendo aí é um quadro que não é muito animador, porque o estado do Ceará ele é considerado o estado mais atrasado no quesito da demarcação de terras indígenas, né? Então, nós só temos uma regularizada, outras 10 em processo, em estágios diferentes de demarcação, e outras 11, aliás, sem nenhum tipo de providência, sem nem ter um GT ali para iniciar os estudos e tal. Algumas são, inclusive, com processos judicializados. O caso mais emblemático é o caso do povo Tapeba, do meu povo. Já são mais de 40 anos que essa terra não é regularizada. Só na terceira vara civil da Justiça Federal, aqui em Fortaleza, nós temos 43 processos envolvendo a terra indígena do povo Tapeba. Vocês imaginam assim, o tanto de processo que não é envolvendo o conjunto dessas terras indígenas aqui, né? Então, eu finalizo falando para vocês que nós, a nível nacional, temos debatido muito essa questão do marco temporal, porque eu li o caput do artigo 231 da nossa Constituição Federal. E esse artigo, ele é um artigo que reconheceu esses direitos territoriais dos povos indígenas. Inclusive diz que os direitos sobre os nossos territórios são imprescritíveis. Ela está com todo esse artigo aqui, né? Só que um setor econômico do Brasil, é o setor da mineração, do agronegócio, tem patrocinado algumas ações judiciais para tentar inviabilizar a demarcação de terras indígenas no Brasil. Começaram lá em 2000 com a proposta de emenda à Constituição, que era a PEC 215, e agora estão com esse projeto de lei, que é o PL 490. Na cabeça dessas pessoas que patrocinam, tanto no sistema de justiça como no próprio Congresso, o Brasil teria que determinar um período temporal, um marco temporal, em que os povos pudessem reivindicar os seus territórios. Então, na cabeça deles, o dia 5 de outubro de 1988, que foi o dia da promulgação da nossa Constituição Cidadã, seria o dia especial, né, para eles, né? Quem, nessa história do marco temporal, quem estava vivendo no território, no dia 5 de outubro de 1988, teria o direito de reivindicar o território. Mas quem não estivesse morando, residindo, estando ocupando esse território, não teria direito. Então, vocês imaginem, se algum povo indígena não estava ocupando o seu território tradicional no dia 5 de outubro de 1988, é porque ele sofreu algum tipo de violência. Esbulho, grilagem, especulação imobiliária, foram expulsos. Então, o marco temporal, seja no projeto de lei 490, seja nesse recurso extraordinário que tramita no Supremo Tribunal Federal, tem um principal objetivo de legalizar todo o processo de violência cometida contra os povos indígenas em toda a sua história, né? Então, a gente fique atenta, para quem é bacharel de direito, não gosto muito de usar essa história de operador de direito, não, mas aqui vão sair advogados, advogadas, promotores, promotoras, defensores, defensoras, juízes, juízas, e se não quiserem, vamos dizer assim, o exercício das carreiras jurídicas, mas que a gente possa sair daqui com pessoas sensíveis a essa causa, porque é uma luta muito desigual, um congresso daquele que tem apenas uma deputada indígena. Então, vocês imaginem aí como é que é o cenário, né? Eu espero que esse debate aqui ele sirva para a gente conseguir entender, compreender ainda mais esse processo de desigualdade, essa agenda indigenista que não avança, mas, sobretudo, a violação dos direitos indígenas que a cada ano, a cada dia tem se intensificado aqui no Brasil, até porque o maior violador dos direitos dos povos indígenas tem sido o próprio governo brasileiro, né? Então, queria agradecer aqui a oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigado. Opa. Primeiro eu queria saudar a minha mesa, na figura da Nicole, parabenizar o pessoal da Liga por ter escolhido uma temática tão importante e tão relevante. E pedir depois o Weber, que a gente se conhece há algum tempo, e eu te confesso que é sempre um convite à desconstrução de vários setores para a gente. Eu acho que, acima de tudo, é isso, principalmente quem é da área do direito, quem é da área da jurídica, é muito importante essa reflexão.
Tu falaste na fala justamente dessa construção, dessa trajetória da figura dos povos indígenas, né? Com certeza, todos nós aqui, pelo menos nascidos no Ceará, já escutaram muitas vezes isso. Não existe índio no Ceará. Talvez essa fala que a gente escuta desde a nossa infância seja uma das maiores violências que a gente possa replicar. Porque você invisibilizar uma cultura, você invisibilizar indivíduos, é senão uma das maiores violências. E a fala do Weber em relação a isso é justamente para trazer essa reflexão. Trazer essa reflexão, principalmente, quando você fala em direitos aos povos indígenas, não é só positivação da lei, não é só afirmar que a lei tem que existir. Ela tem que, na verdade, ser reflexo na questão cultural acima de qualquer coisa. A gente sempre fala, né, principalmente quando a gente entende positivação de lei, que o direito ele tem que ser um reflexo da sociedade. E assim, talvez a matriz, a potência do que a gente está falando dessa área. E quando tu fala isso, vendo a tua trajetória, que não é uma trajetória fácil, você está aqui a prova viva da materialização, que é um processo de luta, não é um processo fácil de desconstrução, tanto sua como nossa também. É algo assim muito inspirador. E é engraçado porque, ouvindo tua fala, me faz remeter um pouco da minha própria trajetória. Eu tive a formação na UNB, que foi uma das primeiras universidades a adotar, inclusive, alunos universitários indígenas. E muito na época, extremamente polêmico na época, porque questionavam muito isso. E hoje a gente vê a importância da materialização disso. Materialização de liderança, justamente assumindo pontos de liderança e de valores realmente universitários. Para o quê? Para ter voz. Para ter voz de significado acima de qualquer coisa. Alguns anos, bem anos atrás, um professor chamado Anthony Giddens falou uma coisa super importante, de uma palavra que talvez seja a palavra-chave para a gente entender e compreender a cultura. Essa palavra se chama alteridade. Poucas pessoas escutam e falam sobre essa palavra, mas talvez ela seja a grande força e potência para a gente conseguir compreender, principalmente na área do direito, justamente essa diferenciação e importância cultural. Você identificar que um povo ou um indivíduo tem uma cultura diferente da sua, talvez a grande segredo para a gente entender que nós vivemos numa sociedade diversa. E essa é a grande beleza da sociedade. Essa é a grande arcabouço que a gente se parar. Mas entender que essa diferença não é menor do que você, não é inferior a você. E sim valorizar essa diferença. E aí a gente entra também, né, você colocando, Weber, sobre essa questão educacional, a gente teve todos os fenômenos da LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, a valorização também de você dar uma educação dita diferenciada para os povos indígenas, e isso é uma desconstrução tão grande, pessoal, e eu volto a dizer que a tua fala me remeteu também à minha própria trajetória. Quando eu tinha a idade, algum de vocês, infelizmente, envelheci um pouco, não me acho tão velho, viu? Mas quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu participei do Projeto Rondon e achava aquilo incrível, baby. Mas como a gente está imerso de achismos e ilusões, né? Acreditando que a gente alfabetizar naquilo que a gente concebe como o correto, uma criança indígena é o correto. Correto para quem? A escuta, o olhar justamente sobre essa identificação dos povos indígenas é talvez o maior segredo de tudo, e não só em relação aos povos indígenas, em qualquer elemento de indivíduo ou povos de culturas de diferentes culturas. A fala do Weber, na verdade, nos convida justamente a pensar sobre isso. A pensar sobre que maneiras o direito e a área do direito pode se fazer presente. E aí você tão lindamente falou sobre a questão dos direitos humanos. Muitas vezes estão combatidos, né? Muitas vezes estão questionados, mas extremamente essenciais justamente nessa valorização em relação aos povos indígenas. Se a gente pensar que só em 88 a gente admite justamente que os povos indígenas têm esse caráter de indivíduo e sim importância nacional, é muito recente. Sou até um pouco assustador, mas é um começo também, né? De antemão, eu como antropólogo, nem digo só como antropólogo, como um cidadão acima de qualquer coisa, eu acho que a gente refletir e discutir sobre isso é discutir sobre nós mesmos, é discutir em que papel eu estou dentro dessa sociedade, em que papel eu também estou fazendo parte dessa sociedade. Porque
a tua luta não é só a tua luta, né? É a luta de todos nós. A gente faz parte dessa sociedade. A questão dos direitos dos povos indígenas é uma questão latente da formação social brasileira. E a gente assumir justamente essas mazelas talvez seja o primeiro passo. E é difícil, né? A gente não gosta de dizer que a gente erra às vezes, né? Então, fazer essa minha culpa, às vezes, é um ato realmente de coragem, mas é um ato importante, é um ato de começar, né? E vocês começaram, viu, Nicole? Isso é o mais importante, vocês todos começaram. E obrigado, viu, por inspirar a gente, e inspirar muitos que estão seguindo o teu caminho, e inspirar também essas pessoas, nós, a entender que isso não é uma luta individual, isso é uma conscientização popular, né, do que a gente pode seguir. Mas vamos para as perguntas, né, porque senão eu vou me estender. Antes de começar com as perguntas, eu gostaria novamente, né, em nome da Liga, em nome de todo mundo que está presente, agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade. Assim como professor, eu me sensibilizei muito com o seu discurso, eu me identifico muito com a sua fala, até porque minha família tem origem indígena, então eu entendo parte da sua dor, não entendo ela por completo, mas eu sei, assim, eu tento entender, sabe? Eu sinto muito, porque acredito que isso já deveria ser algo disseminado para todo mundo. Acredito que isso não deveria ser algo que deveria existir tanta luta, sabe? Eu acho que as pessoas elas deveriam ter uma consciência mais ampla, né, do que realmente aconteceu. Parar de tentar romantizar a história e realmente abrir os olhos e enxergar a história como ela é. E eu acho que o trabalho que você faz é formidável. A gente ficou muito feliz quando você aceitou o nosso convite, né? Já tem bastante tempo. Então, assim, continue fazendo seu trabalho. Você é uma inspiração, não somente para nós, mas para tantas outras pessoas. E agora a gente vai fazer algumas perguntas. Primeiramente, Senhor Weibe, sobre a sua comunidade e até mesmo as outras tantas do Brasil, quais as maiores problemáticas enfrentadas por essa pandemia? Bom, a pandemia ela escancarou as desigualdades sociais que nos territórios indígenas elas já existiam, né? E eu falei um pouco sobre essa questão do agronegócio, de não haver, que muitas vezes quando o presidente ele vai a público, diz que quer lá nos Pareci, no estado de Mato Grosso, que são os parentes de lá, entregando trator porque eles precisam trabalhar, aquelas coisas todas, nos territórios indígenas se produz muito alimento. Nosso território lá, por exemplo, nós temos atividades de pesca, de coleta de crustáceos, da palha da carnaúba, da agricultura, da coleta de frutas, tem um calendário sazonal magnífico, todo mês é mês de fruta. Então tem muita atividade de produção. E tem muito indígena que também é trabalhador urbano, vem para a cidade, trabalha na construção civil, então tem muita coisa acontecendo. E no período da pandemia, se escancarou muito essas desigualdades, né? Muitas pessoas ficaram sem ter renda nenhuma. No nosso território, a segurança territorial acabou se fragilizando, porque a FUNAI, os órgãos de segurança pública não atuaram no nosso território. Então, por exemplo, no nosso território, nesse período de mais um ano e meio, alguma coisa do tipo, por exemplo, o crime organizado entrou com muita força dentro dos territórios indígenas. Não só aqui na região metropolitana de Fortaleza, mas no município de Itarema, naqueles povos ali da região do sertão de Crateús. Então, teve esse problema da insegurança alimentar, porque, de um lado, a gente não estava conseguindo produzir alimentos, de outro lado, não vinha assistência governamental, então nós temos que criar uma cadeia de solidariedade, uma rede de solidariedade, e foram e continuam sendo muito importantes. Tem muitas famílias que ficaram no cenário de desemprego, algumas não conseguindo produzir cesta de alimentos, materiais de higiene pessoal, álcool em gel, máscara. Tudo isso foi e continua sendo muito importante
nas nossas comunidades, né? Então, tem a luta do dia a dia nos territórios, tem a luta política, né? Nós conseguimos vencer no sistema de justiça, por exemplo, a DPF 709, que determinou ao governo brasileiro adotar uma série de medidas para assistir os nossos povos, embora boa parte dessa DPF não foi cumprida pelo governo brasileiro. Mas para dizer que, como a pandemia ainda não acabou, as coisas não vão muito bem nos nossos territórios, sobretudo que há uma omissão das instituições públicas de assegurar essa proteção do território e assistência às comunidades. Certo. De que forma o senhor acredita que nós, como sociedade, poderíamos fazer para dar mais efetividade nessa luta dos povos indígenas? Eu acho que aí, primeiro, a falta do conhecimento, vamos dizer assim, dificulta, né, a sociedade brasileira encarar como sendo um desafio do povo brasileiro, da nação brasileira, resolver esse passivo que é a questão fundiária dos territórios indígenas no Brasil. Então, é como se a sociedade brasileira estivesse de costa para essa luta. E a gente só vai conseguir mudar esse cenário quando a gente conseguir sensibilizar toda a sociedade brasileira, e não tem sido fácil. Nós aprovamos a Lei 11.645, que tornava obrigatória o estudo da cultura e da história dos povos indígenas nos currículos da educação básica, e a gente dizia naquele momento que aquela lei só seria implementada se houvesse um financiamento, um incentivo mesmo, um estímulo à formação de professores e à publicação de material. Porque nós estamos convivendo ainda com aqueles livros de história que são trabalhados ali no primeiro ano, segundo ano do ensino fundamental, em que o índio, o indígena, ele é totalmente estereotipado, vinculado a um passado remoto e que não traduz a realidade brasileira da diversidade de povos que nós temos, né? Então, assim, é uma pergunta instigante, mas que eu não teria uma resposta efetiva, né, para esse cenário. Mas eu acredito que isso só mudará se a gente conseguir sensibilizar pelo menos a grande maioria da sociedade brasileira, porque esse problema ele é muito nosso, o problema da demarcação de terras indígenas. E como está na Constituição, terras indígenas são bens da União, ou seja, a terra indígena do povo Tapeba, ela é sua, ela é de vocês, ela é patrimônio do povo brasileiro. Eu não posso dispor dessa terra indígena, eu não posso vender, eu não posso trocar, eu não posso alienar. Ela é uma terra do povo brasileiro. E se a gente conseguir compreender que esse modelo de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico ali, ele está fadado à extinção, o nosso povo não vai ter planeta para nós morar, não vai ter, do jeito que está indo. E que a mata em pé, a floresta em pé, os territórios indígenas, eles são os territórios onde a natureza, né, o meio ambiente, ele é mais preservado, ele é mais conservado. Nós estamos fazendo a nossa parte para garantir o futuro das próximas gerações. Mas tem que ser essa geração de todos e todas que precisa compreender a sua missão, né? Mas por enquanto, a maioria da sociedade brasileira está de costa para esse problema. Porque se essa sociedade brasileira encampasse a luta pela demarcação dos territórios indígenas, certamente o cenário seria outro. Certo. Agora, para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta minha, na verdade, que eu já estou com essa curiosidade já tem algum tempo. A gente sabe que a sociedade ela se adapta ao longo do tempo, né? E que os povos eles vão se adaptando de acordo com a movimentação do mundo, o que vai acontecendo, a sociedade acompanha. Em relação a isso, eu tenho muita dúvida de como é que vocês, a população indígena, pensa em associar a tecnologia, né, com a cultura de vocês. Porque até como o próprio professor falou, muita gente até acha que não tem mais indígena, não aqui só no Ceará, mas como no Brasil, né? Porque tem muitas pessoas que têm um pensamento retrógrado e acreditam que para ser índio tem que morar dentro de uma selva, que não pode usar vestimento. Então, assim, que de forma o senhor acredita que a tecnologia pode ser benéfica para a população indígena e até que ponto ela vai agregar na cultura de vocês? Eu acredito que esse tema, né, da cultura,
transformação cultural, ela se dá muito pela nossa, como você colocou, dessa nossa visão retrógrada, né? Ela é muito primitiva, é uma visão de como se a cultura indígena fosse a única cultura do mundo que ela não se transformasse. E em todo mundo, me parece que todos os outros países conseguem entender que a cultura evolui, que a cultura se transforma, mas no Brasil, para os povos indígenas, não. No Brasil. Porque nós temos a Bolívia, até pouco tempo, o presidente era indígena. Nós temos alguns países aqui da América Latina que tem universidade indígena, que tem parlamento indígena. E o Brasil não consegue ter isso. Eu lembro, eu integrei um tempo aí, um GT, para pensar a primeira universidade indígena do Brasil. E esse projeto de universidade foi engavetado e tal, né? Mas aqui no Brasil, me parece que é o único país do planeta Terra que a visão é essa mesmo, que a cultura dos povos indígenas ela não pode se transformar, porque se o Weber Tapeba usar um tênis, eu estou usando um tênis aqui, eu estou com um iPhone aqui, estou com um iPhone. Eu não sou mais indígena do povo Tapeba. E esse tipo de tudo bem que a maioria, infelizmente, não consegue. Seria bom que todo mundo tivesse acesso. Tem muita influência externa, evidentemente, que impacta na organização social, na organização política, na cultura, na tradição, nos costumes dos nossos povos. Mas a interação com a sociedade, ela sempre vai haver. Não tem sociedade que seja isolada, porque se for isolada, é como se fosse um zoológico. Eu acredito que ninguém se sinta bem estar vendo um animal preso. Pelo menos eu não me sinto, né? Eu gosto muito de ver os animais soltos, né? Eu coloco muita fruta lá para os bem-te-vi, as rolinhas, tudo vir lá em casa lá, e vem muito mesmo. Fazem um ninhozinho bem pequenininho, tudo assim, bem baixinho e tal. Eu gosto demais. Mas nós, povos indígenas, é como se nós estivéssemos sendo vistos sempre no passado e sempre com essa visão estereótipa, o que é o imaginário do indígena. Talvez, quando se divulgou aqui que viesse o indígena, todo mundo já pensou que poderia abrir aquela porta, poderia até entrar uma pessoa ali pelada, pintada de... Nós fazemos até isso, pelado não, né? Porque já é demais, mas pintado de urucum, de genipapo, usando todas as vestes. Eu tenho a minha tanga, eu me pinto todo, tenho a minha burduna, tenho o meu maracá, eu uso para os meus rituais, mas tem os momentos para isso, né? Mesmo povos xinguianos lá do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, passei meu aniversário de 2010 lá no Médio Xingu. Nós temos povos lá que não vivem todo o tempo, tem roupa normal, tem um celular. Nós participamos de uma conferência de educação escolar indígena na época, estava sendo transmitida ao vivo, porque tem internet na aldeia, e isso é bom demais, né? Nós estamos tendo aí alguns equipamentos tecnológicos, assim, página de Instagram, Facebook, blogs, muita indígena produzindo material para ajudar a reeducar o nosso povo brasileiro. Tem lado ruim? Tem. Vicia nossos jovens, não é só indígena, não é só o Cariúa, não. O indígena também vicia. É TikTok para lá, é aquele joguinho, qual é o nome do jogo? É aquele joguinho que os caras que ficam atirando, fazendo zoada. Meu menino fica só fazendo isso, Cauê Porã. Tem um jogozinho lá, isso vicia. Mas, assim, é uma realidade que nós não podemos fugir dela, e a tecnologia chega e ela é importante para o nosso território, para o nosso povo. Agora, nós não podemos ser discriminados. O preconceito pela condição étnica não pode ser alimentado por conta do acesso à tecnologia ou a uma calça jeans. Eu não vou deixar de ser menos índio por conta disso, porque eu conheço a minha história, os vínculos de parentesco com meus avós, os conhecimentos tradicionais que eles passaram para mim. A minha mãe, por exemplo, ela é raizeira, ela é curandeira, ela sonha com um remédio que dá certo. Eu tive chikungunya, ela sonhou na época que ninguém sabia o remédio na época da chikungunya. Ela sonhou que um tejo brigando com uma cobra, o tejo ia lá, comia um pedaço da cabeça do negro, voltava para brigar de novo com o tejo, porque a cabeça de negro é uma batata, ela corta o veneno. E ela
curou a chikungunya com a cabeça de negro, que é uma batata que tem no nosso território. Então, esses conhecimentos das pinturas, da medicina, da culinária, da arquitetura, da história, da memória, da oralidade, dos rituais, das músicas. Então, saber fazer, o interpretar o clima, se o próximo inverno vai ser bom, se não vai, pelo cupinzeiro, pelo formigueiro, pelos animais, pelo João de Barro, que fez a sua casinha com a saída para o sol poente. Então, não é todo mundo que tem esse conhecimento, né? Eu lamento, né? Mas é um patrimônio de conhecimento muito importante que nós temos nos nossos territórios e que a tecnologia, eu acho que tem um lado benéfico, como também tem um lado maléfico. Isso não é só para indígena, não. É para a sociedade cariúa também, né? Então, eu agradeço muito as suas respostas. Eu acredito que foi muito válido a nossa palestra, o conhecimento que foi compartilhado. Acho que todo mundo saiu daqui com o pensamento mais amplificado, diferente, melhor. A gente pôde ter a oportunidade de ter mais conhecimento através não somente de livros de história, mas através de um próprio indígena. Então, a gente está muito agradecido com a sua presença. Fica à vontade para voltar quando quiser. Estou falando em nome da faculdade já. E eu agradeço. Eu só queria até pedir desculpa, a gente podia interagir melhor e com maior tempo também, mas como eu tinha também me comprometido de participar também de uma live pelo Instagram, nesse horário de 7 horas, e eu pedi só para mandar uma mensagem dizendo que atrasar uns 20 minutinhos, aí realmente a gente não vai poder fazer isso agora. Mas eu queria devolver o convite, né? Tudo bem que está na pandemia ainda, mas quando tudo isso passar, e eu espero que passe logo, o nosso território ele sempre realiza atividades culturais, eventos, né, como a Festa da Carnaúba. Agora, na próxima quarta-feira, será o dia da carnaúba, que para nós é uma data festiva. A carnaúba é uma árvore sagrada para o nosso povo, né? E quando for, talvez no ano que vem, fica o convite, sabe? Para que vocês possam visitar o nosso território, conhecer um pouco da nossa lagoa, do nosso ritual, dançar o Toré Mais Nós, beber o mocororó, um pouquinho de jurema, quem sabe um rapé, né? Quem sabe um rapézinho, né? Comprar ou adquirir, ou então só olhar mesmo a força do nosso artesanato, da nossa medicina que tem lá, da nossa culinária. Então, fica o convite aqui para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigada.